As igrejas. Eterno, soberano Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, nessa noite, mais uma vez, estamos aqui, diante da Tua presença, Pai, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, que nessa noite o Senhor possa falar conosco por intermédio da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa e nos dá vitória, é o que nós te pedimos e já te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Vou pedir só a Belle está ocupada. Pega ali, Ademir, para mim um copo de água. Amém? Irmãos, hoje eu estava orando, eu estava pedindo a Deus uma palavra, né? E quando eu cheguei aqui, que eu dobrei os meus joelhos, já perto de eu abrir o culto, o Senhor colocou no meu coração esse texto de Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7, né? E eu prometo aos irmãos que eu não vou demorar, né? Porque hoje nós ainda temos compromisso, viu? Mas como são 8h25 ainda, dá tempo de eu transmitir a palavra de Deus. Amém? Irmãos, nessa noite nós lemos um texto escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Os irmãos sabem, né, que Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João. E a Bíblia diz que quando João escreveu esta carta, ele estava isolado na ilha de Patmos. Obrigado. Estava isolado na ilha de Patmos. E a Bíblia diz que João estava ali por causa do testemunho da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, né? Os irmãos também sabem que João, ele era conhecido como o apóstolo do amor, né? Por que eu sempre faço questão de relembrar isso? Porque quando a gente relembra, os irmãos memorizam, amém? João, ele era conhecido como o apóstolo do amor, né? Os irmãos sabem que Jesus, ele escolheu 12, e dentre os 12, tinham 3, Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que esses 3 eram conhecidos como filhos do trovão, né? Dos 12, Jesus ele tinha uma aproximação maior com esses 3, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ia fazer alguns milagres específicos, Jesus fazia questão de levar esses 3 com eles, né? Um exemplo, em Mateus capítulo 17, quando Jesus sobe ao Monte Tabor, Monte da Transfiguração, Jesus não leva os 12. A Bíblia diz que Jesus leva os 3, Pedro, Tiago e João, né? Quando Jesus vai no jardim do Getsêmani, em Mateus capítulo 26, orar, ele leva os 12, mas a Bíblia diz que quando ele chega num determinado ponto, ele deixa um grupo de discípulos ali e pega Pedro, Tiago e João e vai mais à frente e adiante para orar, né? Então, dos 12, Jesus tinha 3, e dos 3, Jesus tinha um que era mais próximo dele, que era o apóstolo João. É tanto que a Bíblia diz que todas as vezes que os discípulos se reuniam, sentavam-se à mesa com Jesus, João fazia questão de sentar ao lado de Jesus, né? E a Bíblia diz mais que João ele recostava a sua cabeça no peito de Jesus como um símbolo, como um sinal de intimidade naqueles dias, né? A Bíblia diz que quando Jesus está com seus discípulos, no Evangelho de João capítulo 21, Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, né? E aí Jesus chama Pedro e diz assim: olha Pedro, quando você era mais moço, você se cingia e você ia para onde você queria, mas quando você fores velho, vão te pegar, vão te cingir e vão te levar para onde você não queira ir. E a Bíblia diz que Jesus disse isso significando com que tipo de morte Pedro iria morrer para glorificar o nome de Jesus, né? Tanto que lá na frente a história diz que Pedro é levado à presença do imperador Nero, e por Pedro não ter negado o nome de Jesus, a história diz que o imperador manda fazer uma cruz e crucificar a Pedro naquele dia. Só que a história diz que enquanto Pedro está sendo crucificado, ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E a história diz que o imperador manda colocar aquela cruz de cabeça para baixo
E Pedro, naquele dia, morre glorificando o nome do Senhor. Só que quando Pedro termina de ouvir essas palavras, com que tipo de morte ele haveria de morrer? No mesmo instante, Pedro olha para João, porque Pedro sabia que João era íntimo de Jesus, e diz assim: mestre, e deste, o que é que há de acontecer? Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, Pedro, se eu quero que João fique vivo até que eu venha, o que é que te importa? Só que a Bíblia diz que Jesus não disse que João não morreria, mas que João ficaria vivo para que a glória de Deus fosse manifestada naqueles dias. Se você for ver dos 11, porque com exceção de Judas que morreu enforcado, dos 11, João foi o único que não morreu de morte, matado. Ele não foi um mártir, porque todos os outros apóstolos foram mortos. João foi o único apóstolo que morreu de velhice naqueles dias. A história chega a dizer que João morreu com quase 100 anos de idade, tomando conta, ajudando, na verdade, a tomar conta da igreja de Éfeso. Só que quando João está na ilha de Patmos, a história diz que foi mais ou menos cerca do ano de 90 a 95 depois de Cristo. E João já estava naquela ilha porque era uma promessa de Deus. Deus tinha aquela promessa, tinha aquele propósito de João ir parar naquela ilha, uma ilha que ficava isolada, distante, e que a história diz que era considerado como se fosse uma prisão naqueles dias. Então a primeira coisa que eu entendo aqui, irmãos, é que tem coisas que nós passamos em nossa vida que nós não entendemos hoje, mas que nós iremos entender amanhã. Um dia a Bíblia diz que Jesus reúne os seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus começa a tirar cada uma das alparcas dos seus discípulos, Aí ele pega aquela bacia, coloca água, chega até os discípulos, e a Bíblia diz que naquele dia ele começa a lavar cada um dos pés dos seus discípulos. Aí Pedro diz assim: olha, mestre, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus disse: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro disse: não, Jesus, não lava somente os pés não, mas também lava todo o meu corpo, e eu serei purificado. Aí Jesus, quando termina de lavar os pés, Jesus diz assim: olha, Pedro, o que eu faço hoje, vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender depois. Então tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que a gente só vai entender lá na frente, só vai entender depois. E João não sabia a princípio por que Jesus tinha permitido ele parar naquela ilha considerada como uma prisão. Só que seria naquela ilha aonde Jesus iria revelar as últimas coisas que vão acontecer sobre a face da terra, irmãos. Se você for ver, Apocalipse é a última carta, a última revelação das últimas coisas que vão acontecer sobre a face da terra. É o Apocalipse que fecha toda a história da humanidade nos últimos dias. Só que eu acho interessante, o que acontece? A Bíblia diz que João está isolado, não sabe por que está ali. A única coisa que João consegue ouvir, Nelma, é o som das águas do mar, porque era uma ilha, o som dos animais, porque a história diz que naquela ilha existiam muitas bestas feras, e somente isso. Ele não ouvia mais outro som a não ser isso. Ele não tinha mais a presença de Pedro, ele não tinha mais a companhia de Tiago, ele não tinha mais a companhia de Judas, o menor, de Bartolomeu, de Mateus ou de Marcos, mas a única companhia que João tinha naquela ilha era a companhia daqueles animais e daquele vento que sussurrava nos seus ouvidos.
Aí a Bíblia diz que quando chega no dia do Senhor, algo sobrenatural acontece, o seu espírito é arrebatado do seu corpo. E quem sabe João já está velho, eu acredito que ele pensou: chegou o meu dia, que Jesus vai me recolher para a sua glória. Só que João não sabia que ele estava sendo arrebatado em espírito para ter um encontro com Jesus naquele dia. A Bíblia diz que quando o espírito de João é arrebatado no dia do Senhor, ele ouve aquele som como voz de muitas águas. E eu quero dizer aos irmãos que João conhecia a voz de Jesus. João passou com Jesus 3 anos da sua vida. E por que é que naquele dia João não consegue entender que aquele que estava falando com ele era o mesmo Jesus de Nazaré? É porque ali dela não era aquele mesmo Jesus que João conhecia antes de ser morto e ter sido ressuscitado. Mas ali agora estava o Jesus que tinha sido ressuscitado, que tinha subido aos céus e que o Pai tinha coberto ele de glória, de honra e de louvor. Aí a Bíblia diz que ele começa a ouvir aquela voz como o som de muitas águas. Você já viu um som de uma cachoeira forte como é? João chega a dizer que a voz de Jesus naquele dia era como o som de muitas águas. E a Bíblia diz que quando João ouve aquela voz, ele cria no seu coração um desejo para ver quem estava falando com ele. Porque naquela ilha não tinha ninguém. Não tinha amigos, não tinha sua família, não tinham seus parentes. Quem sabe João dizia assim: aqui vai ser o fim do meu ministério. Mas ele esqueceu, Ademir, que Jesus tinha falado com ele: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. A Bíblia diz que quando João começa a ouvir a voz de Jesus, ele vira para ver quem estava falando com ele. E ele vê 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Eu não vou falar as características de Jesus, porque eu já falei aqui, mas eu vou entrar logo no texto nessa noite. A Bíblia diz que quando João vê Jesus glorificado, ele não suporta, ele cai aos pés de Jesus. Jesus vem até a ele, coloca a sua mão direita e diz assim: olha, João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega. Estava morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. E aí João entende que aquele que estava com ele naquele lugar era Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Jesus coloca João de pé. E quando João em espírito se coloca de pé, a primeira coisa que Jesus disse: olha, João, pega 7 papéis e você vai escrever 7 cartas às 7 igrejas que estão na casa. Os irmãos conhecem, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. 7 cartas às igrejas da Ásia. E aí João pega cada papel e começa a escrever aquilo que Jesus vai falando com ele naquele dia. Para cada igreja tinha uma recomendação, tinha uma exortação, tinha uma promessa e tinha uma qualidade para cada uma daquelas igrejas. Glória a Deus. Só que sabe o que é que eu acho mais interessante nessa noite? É que no final de cada carta, irmã Leonor, Jesus faz questão, sabe de quê? De dizer para cada igreja, cada uma das 7 igrejas: quem tem ouvidos, quem está falando isso é Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está falando isso é João? Não, quem está falando isso é quem? Jesus. Por quê, irmãos? Jesus sabia que quando João chegasse em cada uma daquelas igrejas e entregasse aquelas cartas,
quando o pastor de cada uma daquelas igrejas estivesse lendo aquela carta, Jesus sabia que teria pessoas dentro da igreja que estariam ouvindo aquilo que Jesus falou, mas que infelizmente não dariam ouvidos à sua palavra. Então nessa noite, irmãos, Jesus está chamando a nossa atenção, irmão Vaneide, para que a gente aprenda a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz mais que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, a recomendação de Jesus nessa noite para nós é essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já percebeu que nesses últimos dias Jesus tem falado tanto com as igrejas e que infelizmente muitos têm endurecido o seu coração, não é? Muitos não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo, não é? E pelo contrário, endurecem o seu coração, e a Bíblia diz que pelo fato de endurecer o seu coração, acabam desobedecendo aquilo que Deus está falando por intermédio da sua palavra, ou por intermédio dos dons espirituais, e quando chega lá na frente, acaba sofrendo as consequências. O que Jesus queria para cada uma daquelas igrejas é que enquanto o pastor de cada uma daquelas igrejas estivesse lendo aquela carta escrita por João e falada por Jesus, que cada igreja ouvisse atentamente a sua voz. E Jesus deu a recomendação que aquele que ouvisse, abrisse o seu coração e deixasse ele entrar, ele cearia com ele e ele cearia com Jesus, e a sua vida seria transformada para a glória do nome de Jesus. O problema hoje é porque infelizmente nós estamos vivendo um período. Eu estava conversando com a Ademir, né? E a Ademir estava falando comigo, foi me levar no Morro do Chapéu, falando hoje a dificuldade das igrejas, né? Das pessoas se dobrarem, se renderem ao Evangelho. Eu estava dizendo a ele, aqui na região, aqui perto, na igreja Assembleia de Deus, Missão, sede, em Jacobina, o pastor teve que escancarar a porta, porque ou ele abria a porta, ou ele ia perder os crentes da igreja. Hoje você chega na Assembleia de Deus em Jacobina, você não sabe se você está dentro, se você está na igreja, ou se você não está no mundo. Só que a gente precisa lembrar, irmãos, que existem princípios na igreja e a sua palavra não pode ser quebrada. Porque se a gente quiser ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade na presença de Deus, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo através da sua palavra. Não adianta. O que é que Deus mandou Moisés falar ao povo? Moisés reuniu mais de 2 milhões de judeus no deserto, e Deus disse: olha, Moisés, diga ao povo que se hoje eles ouvirem a minha voz e obedecer o que eu estou ordenando, eles irão comer o melhor desta terra, e eu colocarei eles por cabeça e não por cauda, e eles vão ser tão abençoados que eles vão ter para emprestar e para não tomar emprestado. Então, irmãos, o crente, quando ouve a voz do Espírito Santo através da sua palavra, ele tem a sua vida abençoada. Eu sempre gosto de frisar aos irmãos que o tempo que eu tenho no Evangelho, quase 16 anos no Evangelho, e nesses 16 anos, eu sou muito observador, já passei por Salvador, Morro do Chapéu e aqui. Eu nunca vi um crente que ouve a voz do Espírito Santo e obedece a sua palavra para ter uma vida fracassada na presença de Deus. Mas pode ver, um crente, quando ele ouve a voz do Espírito Santo e obedece a sua palavra, ele tem a sua vida abençoada e a sua vida transformada para a glória de Deus.
né? E isso, irmãos, é em todos os aspectos. Isso é em todos os aspectos, né? Às vezes Deus ele já falou comigo, já falou com você, e a gente fica dizendo assim: ah, eu estou orando, estou esperando a resposta de Deus, sendo que Deus já falou com você. Você acha que Deus vai ficar falando 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes a mesma coisa? Não, irmão. Não precisa não, porque aqui não tem mais nenhuma criança. Deus ele fala uma, fala duas, fala três, mas não precisa Deus estar repetindo a mesma coisa várias vezes, né? Não precisa, porque a gente já tem maturidade suficiente para descobrir qual é o caminho certo e qual é o caminho errado que nós estamos seguindo, não é? Um dia Deus chamou Salomão de madrugada, né? Salomão termina de fazer aquele templo bonito, foi conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, né? Depois de ter inaugurado, a presença de Deus se manifestado, Salomão vai deitar. Deus ele vê o encontro de Salomão naquela madrugada e diz assim: Salomão, o que é que você quer? Salomão disse assim: olha, Senhor, eu não quero riqueza, a única coisa que eu lhe peço é sabedoria para saber conduzir o seu povo. Deus disse: olha, Salomão, por quanto você não me pediu riqueza, você me pediu sabedoria, eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar riqueza sobre a sua vida. Salomão virou o homem sábio, mais sábio que existiu na terra. Só que Deus, irmãos, conhecia o coração de Salomão. Deus sabia que por conta da sabedoria que Salomão iria receber, lá na frente ele poderia se corromper no pecado. Aí Deus diz assim: olha, Salomão, se você andar na minha presença, nos meus caminhos, assim como Davi teu pai andou, eu serei contigo. Mas se você, olha o que é que Deus diz, Deus conhece, meu irmão, o passado, o presente, e Deus conhece o futuro. Deus disse: mas se você me deixar, e se você for após outros deuses, e o adorares, e o servirdes, eu não serei contigo. Deus não avisou Salomão? Avisou ou não avisou? Avisou. Que Deus só seria com ele se ele andasse na sua presença. O que é que acontece quando chega lá na frente? A Bíblia diz que Salomão se apaixona por uma sunamita, de outra nação, de outra cultura e de outra religião. A Bíblia diz que a paixão de Salomão por essa mulher foi tão grande que fez com que Salomão pegasse os deuses daquela mulher, colocasse dentro da casa de Deus, aleluia. E agora Salomão, em vez de ele estar adorando a Deus, sabe como é que Salomão estava? Salomão estava prostrado a Baal, a Zera e a Baals. Eu pergunto aos irmãos, quando Deus viu Salomão de joelhos prostrados diante daquelas imagens, será que Deus não lembrou que avisou a Salomão? Avisou. Aleluia. Sabe por quê? Deus sabia que Salomão ia fazer aquilo. Só que antes de acontecer alguma coisa na minha, na sua vida, Deus avisa antes. Ninguém cai no laço do diabo sem antes Deus avisar. Imagine o coração de Deus, Nelma, quando viu aquele rei que construiu um dos templos mais bonitos, que fez a glória de Deus descer dentro do templo. Deus agora estava vendo Salomão adorando aqueles ídolos e aquelas imagens. Imagine quando o diabo foi até Deus e disse assim: ó Deus, ó quem que está ali de joelhos dobrados, ó o teu rei Salomão está adorando as imagens. Imagine como não se sentiu o coração de Deus, irmãos. Então às vezes a gente erra por não querer dar ouvido à voz de Deus. Eu tenho visto muito crente sofrendo na casa de Deus, irmãos, porque não querem mais dar ouvido à sua palavra, né? E quando eu digo palavra, às vezes a gente bota isso na cabeça de revelação, mas eu quero dizer aos irmãos, se revelação é bom, mas maior do que a revelação é a sua palavra.
Se a gente ficar esperando, eu só vou mudar minha vida no dia que chegar um profeta aqui entregando a revelação de Deus, eu quero lhe dizer que a sua vida nunca vai ser transformada. Mas no dia que você abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus, através da sua palavra, através dos dons espirituais, ou até mesmo através de uma criança, a sua vida vai ser transformada para a glória do nome de Jesus. É igual aquele testemunho daquele irmão conhecido lá em São Paulo, do ex-maconhinha, não sei se os irmãos já ouviram. Ele aceitou a Jesus, ele tinha sido um criminoso, aceitou a Jesus, só que ele devia ainda, né? Ele devia. Aí aceitou a Jesus, se batizou, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, começou a viajar. Aí quando ele foi pregar numa igreja, ele está lá sentado no púlpito para contar o testemunho dele, que era muito forte. Depois você vê lá a maconhinha, ex-maconhinha, não sei nem se ele é vivo ainda. Aí ele foi pregar num evento, Ademir. Quando ele sentou no banco, Deus tomou o irmão para falar com ele profecia, e o Senhor disse a ele: olha, homem, se entrega à lei dos homens, para que ele fosse na justiça se entregar, porque ele ainda devia e precisava pagar. Ele ouviu aquela profecia daquele irmão que foi entregar naquela igreja e ficou indignado, né? Aí ele disse: olha, Deus, eu não vou me entregar à lei dos homens. Aí foi pregar em uma segunda igreja. Quando ele foi pregar numa segunda igreja, ele disse que foi convidado para dar o testemunho, sentou no púlpito da igreja. Ele disse que já em outra cidade, em outro bairro, quando de repente Deus levanta um outro irmão e vai em direção a ele no púlpito, e o Senhor disse assim: olha, homem, se entrega à lei dos homens. Aí entregou a mensagem, desceu, ele ficou tão indignado que ele disse assim: olha, Deus, se o Senhor levantar mais outro vaso para falar comigo, eu vou sentar a mão no pé do ouvido do vaso. Olha, irmãos, que coragem, né? Se o Senhor usar outro vaso, eu vou descer a mão. Aí passou dias ali. 15 dias depois, 20, ele foi convidado para pregar num congresso de crianças. Ele disse que quando chegou naquela igreja grande, bonita, cheia, com um congresso de crianças, aí ele foi e tomou o assento no púlpito. Ele disse que quando de repente, no meio do culto, irmãos, ele estava lá adorando, glorificando, quando de repente o Espírito Santo começou a encher uma criancinha de 3 anos de idade, se não acho, 3 a 5 anos de idade. Ele disse que quando de repente aquela criancinha se levantou do grupo das crianças, veio marchando até o encontro dele. Quando subiu no púlpito, aquela criancinha botou o dedo na direção dele e disse assim: olha, agora bata no vaso. Você não disse que ia bater no vaso? Aí aquela criança usada pelo Espírito Santo olhou para ele e disse assim: olha, homem, se entrega à lei dos homens, ou hoje você desce a sepultura. Ele começou a chorar, porque ele disse que se Deus levantasse mais um vaso, ele ia meter a mão na cara do vaso. E ele viu que Deus usou uma criança para ver se ele iria ter coragem. Aí ele saiu da igreja. No outro dia ele foi no órgão lá para se entregar. Quando puxaram a ficha dele, lá mesmo ele ficou preso, porque ele precisava cumprir a dívida que estava. Aí ele disse que, para resumir, dias depois chega outra quantidade de presos. E quem é que chega? O homem que era amigo dele no mundo do tráfico e que tinha armado uma emboscada e que tinha fuzilado ele completamente, porque ele foi levado para uma emboscada pelo próprio amigo, foi detonado de tiro, e ele ia nas igrejas contar o testemunho com a perna mecânica. Ele se contar na detenção, o amigo chega, né, que era amigo, ele tinha raiva do amigo ainda. Ele não conseguia esquecer o que o amigo tinha feito pela sua vida. Aí ele disse que quando chega um dia, os presos começam a botar fogo na cela e começa a ter uma rebelião, né? Preso sendo morto, preso morrendo de facada, de tiro. E ele disse que quando de repente ele estava em pé, no meio da rebelião, e alguém, irmã Leonor, dá um tiro, e aquele tiro acerta ele dentro daquela rebelião, naquele dia, dentro da detenção. Ele disse que caiu com aquele tiro de escopeta,
Só que ele disse que quando ele caiu, o Espírito Santo disse a ele: olhe para frente, que eu quero lhe mostrar uma coisa. Quando ele olhou para frente, ele viu aquele que era amigo dele, que tinha armado uma emboscada e que tinha tentado tirar a vida dele. O Espírito Santo disse assim: fulano com ele, está vendo aquele rapaz ali que era seu amigo, que tentou tirar a sua vida? Diga a ele que eu amo ele, que eu tenho um plano na vida dele. Ele disse: mas Senhor, como é que eu vou falar no chão baleado? Diga a ele que eu amo ele. Ele disse que no meio da rebelião só deu tempo, ele ferido gritou: fulano, Jesus te ama e quer te salvar. Aceita Jesus como salvador da sua vida, fulano, aquele que um dia tinha tentado tirar a vida dele. Ele disse que quando o ex-amigo dele olhou para ele ferido, mandando ele aceitar Jesus, começou a chorar, e só deu tempo de levantar as mãos e dizer assim: amigo, eu aceito a Jesus como salvador da minha vida. E quando o amigo dele disse assim: eu aceito a Jesus como salvador da minha vida, ele disse que olhando para o amigo dele, ele disse que no mesmo instante deram um tiro de longe e aquele tiro acertou a cabeça do seu amigo. Então, irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não entende. O problema é que Deus está falando, e a gente não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Mas que nessa noite, irmãos, a gente não ouve. A gente vem obedecer porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você ter uma vida de oração, não adianta você ter uma vida de jejum, não adianta você meditar na palavra de Deus se você não ouvir a voz do Espírito Santo, e não fazer o que Ele te manda. Existem pessoas que passam 3, 4, 5 horas de joelho a Deus, mas não conseguem obedecer o minuto. Então a gente precisa pedir a Deus nesses últimos dias sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu me lembro que quando há 10 anos atrás, como era fácil, a igreja ouvir a voz do Espírito Santo, né, André? Deus não podia falar no meio da igreja que a gente começava a chorar, começava a se quebrantar e saía daquele culto dizendo: a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje eu não vou cometer mais os mesmos erros. Mas hoje é diferente. A gente vem para a igreja, participa do culto, sai do culto, mas a nossa vida continua da mesma maneira. Isso é preocupante, irmãos. Isso é preocupante. Porque se um determinado tempo a nossa vida não está mudando, é porque alguma coisa de errado está em nossa vida.